Surgimos da confluência do entrechoque do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros, com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Nessa confluência que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais dispares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo, um novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia nacional diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada e dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos. Trago aqui para vocês um trecho do livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, para falar aí de um assunto que é interessante que nós tenhamos conhecimento. Não sei se vocês têm acompanhado nos últimos dias os eventos em Roraima, né? O que está acontecendo com a população Yanomami, né? Indígenas morrendo de fome, morrendo de doenças. Até agora estima-se que aproximadamente 570 crianças morreram de doenças ou de desnutrição. E a gente percebe através desses eventos que nós não conhecemos a história da população brasileira. Nós não conhecemos a história desses indivíduos que foram a base da população brasileira. Você pode dizer, eu sou descendente de europeu, né? Mas quando o europeu chega em território brasileiro, quem já estava aqui? Os indígenas, que tecnicamente seriam os verdadeiros donos dessa terra, desse ambiente, qual nós brasileiros construímos a nossa própria identidade. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Vou falar um pouquinho aí sobre os indígenas no Brasil. Você com certeza já ouviu falar aí sobre os povos indígenas do Brasil. Muito provavelmente você deve ter ouvido isso na escola, ou nos últimos dias você deve ter visto no jornal, ou quando você estudou lá sobre o descobrimento do Brasil, e aí nesse momento você passa a acreditar que os indígenas são parte essencial do nosso passado. E são mesmo. A população indígena no Brasil ela é formada por uma diversidade cultural bastante significativa, né? Muitas vezes pouco conhecida, porém esses povos vêm mostrando cada vez mais a sua presença na construção da nossa sociedade. Principalmente se a gente parar para analisar aí o governo atual, a gente tem alguns indígenas já presentes, temos nomes importantes como Ailton Krenak, por exemplo, que escreve livros, faz palestras e tem uma participação bastante significativa no sentido de levar esse contexto indígena para outras sociedades. Né? Mas, afinal, quem são esses povos? Né? Quais são os seus direitos aqui dentro do nosso país? A gente sabe que lá no início da colonização do Brasil nós tínhamos aproximadamente entre 4 a 6 milhões de indígenas, né? E que milhares foram mortos ou por doenças ou por conflitos, né? Ou até mesmo escravizados, né? E que hoje essa população que era de milhões apresenta-se na casa dos milhares dentro do nosso país e infelizmente muitas tribos, muitos grupos indígenas estão prestes a desaparecer aqui no nosso país. Vou trazer alguns números aqui, né? Segundo o IBGE, no último censo demográfico, que foi realizado, se eu não me engano, foi em 2010, né? Os povos indígenas brasileiros eles correspondem a uma população ali de pouco mais de 817 mil pessoas. Né? Destas 817 mil, nós temos aí aproximadamente 502.700 pessoas vivendo na zona rural e 315 mil indígenas vivendo em áreas urbanas. Isso são dados do censo aí de 2010 do IBGE. O censo que passou a incluir a população em seus dados somente a partir de 1991, né? Então os indígenas só vão entrar nos números do IBGE em 1991, demonstra que desde aquele momento houve um aumento significativo daqueles que hoje se autodeclaram índios. Por muito tempo, indígenas tinham muitas vezes vergonha de se autodeclarar aí como indígena. Só que com o reconhecimento dos direitos desses grupos populacionais, né, várias pessoas hoje se autodeclaram indígenas. E isso eu falo no sentido de várias etnias, pode ser Krenak, pode ser Munduruku, pode ser Kayapó, pode ser Yanomami, independe, né? A pessoa hoje ela se autodeclara indígena, muitas vezes para poder adquirir aí direitos básicos, como por exemplo
participar de um concurso público ou adentrar aí ao ensino superior. Quando a gente faz o reconhecimento do indivíduo, e hoje o nosso país faz esse reconhecimento do indivíduo como indígena, a aldeia identifica aquele indivíduo como pertencente a essa etnia, né? Ou seja, aquele grupo, aquela comunidade. Né? O Estado brasileiro ele se baseia nos critérios ali definidos pela Convenção de número 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais para resguardar o direito indígena e a autodeclaração ali como indígena também. O Brasil ratificou, inclusive, esses dados numa convenção através do decreto número 5051 de 2004. Se você pesquisar lá no Google, inclusive, você vai encontrar informações ali acerca desses dados. Muitos desses dados você já deve conhecer aí das suas aulas de história. Os indígenas viviam no litoral, a gente fala sempre lá os Tupi, Guarani, Tupinambá, Kayapó, Krenak, né? São várias as etnias, né? Mas quais são os direitos que esses indivíduos têm, né? Segundo a Constituição de 1988, né, na verdade foi na Constituição de 88 que vieram algumas mudanças expressivas no que se refere aos direitos dos indígenas no Estado brasileiro. Né? Instituída em 1910, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, que passou inclusive a se chamar SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, isso lá em 1918 ainda, a política indigenista que foi adotada inicialmente aqui no Brasil buscava integrar os povos indígenas na sociedade brasileira e basicamente isso não era tão positivo assim para eles, porque obrigava eles a abandonar as suas culturas e os seus costumes, como por exemplo, uma das obrigatoriedades era aprender o português, né? Então fazia-se por meio desse serviço de proteção ao indígena uma forma de você trazer o indígena para a cultura do homem branco. Então fazia-se por meio dessa instituição, né, um processo de colocar uma obrigatoriedade, né, para as diferentes etnias. Uma dessas obrigações, obviamente, era aprender ali o português. O tempo foi passando e com o passar desse tempo, novos moldes vão surgindo. Hoje, quem protege o indígena ou quem atua diretamente com os indígenas é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Inclusive, ela foi criada para substituir o Serviço de Proteção aos Indígenas, isso lá em 1967. O foco da FUNAI, né, na verdade, o foco da FUNAI ele vai ser um pouquinho diferente do Serviço de Proteção ao Indígena. Né? O foco não é mais a integração agora, mas sim trabalhar aí a promoção e o respeito aos direitos dos povos indígenas. A partir de 1988, por conta da pressão ali que foi estabelecida por vários movimentos sociais, o Estado brasileiro ele passa claramente a defender os direitos das diferentes minorias. E entenda por minoria também os diferentes grupos indígenas, e isso vai abrir espaço para um sistema de educação, inclusive, que é diferenciado, que visa o respeito às tradições e às organizações culturais. Tanto é que toda escola é obrigada a trabalhar a questão indígena, a questão da população negra nos seus ensinos regulares. Né? Então a gente pode perceber que aos poucos a população indígena ela vai sendo cada vez mais respeitada e com esse processo de reconhecimento do indígena também vem um novo processo, que é o processo de crescimento das populações indígenas também no nosso país. Como eu falei lá no início do vídeo, hoje nós temos próximo de 900 mil indígenas aí distribuídos em áreas rurais e áreas urbanas. E esse crescimento dessas populações e do próprio autorreconhecimento de muitas pessoas se dá graças às mudanças na lei que vão valorizando e protegendo esses indivíduos. Inclusive, as diferentes aldeias vão ter professores para trabalhar questões culturais, como a língua, e é importante essa proteção da língua falada pelas diferentes tribos, né? Na própria Constituição de 88 é conferido o direito à educação escolar dos povos indígenas, que vai conceder, inclusive, um destaque especial aí para os métodos próprios de aprendizagem e ao uso da sua própria língua materna. Então, o objetivo aí do Ministério da Educação,
né, vai ser dar mais condição para que essas populações consigam se manter e perpetuar sua própria cultura também. Inclusive, o MEC vai elaborar lá em 1994 as diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, né, que vai servir de base para o norteamento das normas a serem seguidas pelos diferentes povos indígenas. A própria Constituição, ela traz para nós 2 artigos que tratam dos direitos dos indígenas, que é o artigo 231, que evidencia a preocupação do Estado em romper com a política integracionista vigente, ao afirmar que há uma necessidade de se respeitar a organização social, as crenças e as tradições desses povos, né? Ou seja, os indígenas, a partir desse artigo, eles passam a ter direitos sobre sua própria identidade, ou seja, o seu modo de viver e sobre as suas terras também, ou seja, as áreas que eles tradicionalmente ocupam há muito tempo, né? Um outro artigo que nós vamos ter lá na Constituição é o artigo 232, né, que determina que os povos indígenas eles sejam individualmente, né, ou por meio de suas comunidades e organizações, aptos para entrarem em defesa dos seus direitos e seus interesses. Então, eles tecnicamente seriam movimentos, a capacidade de um movimento social, ou seja, de buscar os seus direitos. Essa é uma mudança importante, inclusive, que a Constituição ela vai trazer, até porque em 1988 ela prevalecia na política indigenista a ideia de que os indígenas eles eram inaptos para se defenderem sozinhos e que por isso era necessária a tutela pelo próprio órgão indigenista. E essa ideia é uma ideia colonizatória, vem lá do processo de colonização, que o indígena ele precisava de religião porque ele não tinha alma ou eles não tinham capacidade de se desenvolver sozinhos, e essas ideias foram sendo repassadas com o passar do tempo, e aí a gente tem essa ideia de preconceito estabelecida em cima dos diferentes grupos indígenas. Pela própria concepção trazida nesse momento, né, os indígenas eles eram vistos sem distinção de idade, muitas vezes, ou seja, como menores, e claro, o Estado deveria estabelecer a sua tutela sobre esses grupos. Inclusive, essa tutela vai ser extinta em 1988 com a nova Constituição. Além desses direitos assegurados pela Constituição Federal de 88, os povos indígenas do Brasil eles têm garantia de direitos sociais comuns a outros cidadãos. Então, o indígena tem o mesmo direito que eu, que você ou qualquer outra pessoa da nossa sociedade, né? E, claro, cabe à FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, trabalhar e facilitar o acesso daqueles, né, ao registro civil de nascimento, o registro administrativo de nascimento. Então, registrar cada indivíduo que nasce para que esse indivíduo tenha acesso, né, a tudo aquilo que nós, né, cidadãos comuns do nosso país, temos também, né? Então, essa ideia de igualdade vai ser repassada, né, para esses povos. Obviamente que a gente tem a questão do preconceito, que acaba meio que limitando essa igualdade, né? O registro administrativo de nascimento, ele é exclusivo dos indígenas e pode ser usado, inclusive, para requerer a certidão de nascimento e também como documento de identificação temporária, em caso de viagem, por exemplo, né? Então, esse registro administrativo de nascimento ele é exclusivo dos indígenas. Além desse registro, né, também são garantidos para os indígenas o CPF, que é coisa que eu tenho, você tem, o RG, que é o registro, né? Ou seja, a nossa carteira de identidade, eles também têm esse direito. Em alguns estados, como por exemplo Mato Grosso do Sul e Roraima, é possível acrescentar inclusive a etnia e o povo qual esses indivíduos pertencem, né, em ambos os documentos. Como que fica a questão da previdência social do indígena, né? Os indígenas, como qualquer outro cidadão, têm direito aos benefícios sociais previdenciários fornecidos pelo Estado brasileiro. Inclusive, segundo a Instrução Normativa do INSS de 2010, os indígenas que trabalham individualmente ou de forma coletiva na cidade ou no campo e que façam dessas atividades o seu principal meio de vida e de sustento têm direito à previdência. Então, o trabalhador de campo tem direito a se aposentar por trabalhar no campo, o indígena também tem. Trabalha na cidade, o indígena também tem. Então, no entanto, tem uma questão aqui que o trabalhador indígena rural ele tem direito a uma seguridade especial, né? Então, é um pouquinho diferente. As mulheres, elas podem se aposentar com 55 anos, os homens depois dos 60, né? E esses segurados especiais são isentos de contribuição, sendo necessária apenas uma idade mínima para se aposentar,
né? Então cabe à FUNAI, obviamente, emitir um certificado que garanta essa condição ao trabalhador rural para que o interessado possa requerer o seu benefício junto ao INSS. Então, tem alguns detalhes que se diferenciam ali no que se refere aos direitos aí dos indígenas. Bom, então vocês viram que tem algumas diferenças, né? Mas o interessante é a gente pensar que no Brasil existe uma diversidade indígena que é muito grande entre esses povos indígenas. São muitas culturas, várias línguas, vários modos de viver, que inclusive não se enquadram numa definição homogênea, né? Então, índio, né? O próprio termo índio é usado desde a época dos navegadores portugueses lá no século XV, né? Então, a maioria dos povos indígenas vive nas chamadas terras indígenas, que são áreas demarcadas pelo governo, que, segundo a Constituição, são todas aquelas que são tradicionalmente ocupadas por esses grupos, né? E essas terras são bens da União e os indígenas que habitam possuem direito de uso, né? No entanto, há também muitos indígenas vivendo na cidade. Vale lembrar que todo solo nacional pertence ao Estado. Nós temos direito de uso. Você pode comprar o teu terreno, mas você tem direito de uso sobre esse terreno. No fim das contas, ser indígena não está associado ao lugar de onde você vive, ao pertencimento histórico ou a um grupo que compartilha valores que são muito distintos dos não indígenas. Isso não quer dizer que não haja trocas ou que os povos indígenas tenham uma cultura que está parada no tempo, né? A gente tem vários indígenas que têm formação acadêmica, que são pesquisadores, enfim, eles não estão parados no tempo, mas a preservação cultural deles é essencial. Algumas tribos ainda vivem isoladas, mas muitas delas já têm a participação do próprio homem branco dentro das suas terras. Então não é interessante que a gente estranhe, né, que encontre indígenas escritores, como por exemplo o Daniel Munduruku, o Ailton Krenak, a Sônia Guajajara, que hoje inclusive ministra dos povos indígenas, né? Então a gente vai ver vários indígenas em várias linhas de pesquisa, professores de faculdades, enfim. O indígena ele tem direitos como qualquer cidadão brasileiro. E o fato dele viver na cidade não vai fazer com que ele deixe de ser indígena, não, né? Então, interessante pensar, eles têm essa liberdade também. Basicamente, no Brasil, os povos indígenas eles são muitos, vivem na cidade, vivem no campo, exercem diversas profissões, moram em aldeias e a gente precisa conhecê-los melhor, né, para romper alguns preconceitos, né? Inclusive, essa reportagem que saiu essa semana mostrou que os povos indígenas estão isolados, né? Muitos governos não reconhecem a sua existência ou não valorizam a sua existência. A gente tem que entender que os povos indígenas contribuíram para a formação do Estado brasileiro. A nossa população só é o que é hoje, né? Graças à participação dos povos indígenas também, participação nos nossos comportamentos, na nossa língua, nos nossos hábitos, né? Os indígenas têm uma participação muito significativa. E não é porque o indivíduo é indígena que ele é menos do que eu, menos do que você. Eles têm direitos como qualquer outra pessoa, né? E é preconceito você entender que pelo fato de ele ser indígena ele é menos, né? Não, ele não é menos, ele é apenas diferente de você, né? E é bom que nós sejamos diferentes, porque é na diferença que nós encontramos a diversidade. Se todo mundo fosse igual, a gente ia viver num mundo chato pra caramba, né? Ninguém pensando diferente, ninguém agindo diferente. Então, o respeito aos povos indígenas é essencial no nosso país e é muito triste ver o abandono que os Yanomami estavam passando lá em Roraima, morrendo de fome, morrendo por doenças, né? É triste, mas que bom que as providências já estão sendo tomadas. Por enquanto era isso. Valeu, falou.